Olá, amante do terror. Hoje eu vou falar de um nível das Backrooms que pode ser um perigo não só para os viajantes que passam por ele, mas sim para todas as Backrooms, porque o que há nele pode simplesmente vazar para outros níveis. O nível em questão faz parte dos negativos, ou seja, dos levels abaixo do zero, que em sua maioria são perigosos, e esse tem o potencial de ser o mais perigoso entre eles, pelo menos por enquanto, e eu tenho motivos para acreditar nessa hipótese. Para começar, ele é conhecido por todos como natureza poluída. Daí você já pode imaginar mais ou menos o que vamos presenciar nesse nível. Se trata de uma floresta adulterada, com árvores opacas, grama laranja e plantas queimadas. E o que deixou a floresta desse jeito é o motivo pelo qual não se deve entrar nesse nível sem uma roupa anti-radiação. Fumaça nuclear. Não se sabe o que aconteceu, mas antes desse nível ser infectado pela radiação, ele era uma floresta habitável. Contudo, ocorreu um incidente desconhecido que mudou todo o ecossistema, o tornando inabitável. Há indícios de que um dia já teve vida nesse local. Porém, com o incidente nuclear, toda a vida foi extinta, ou conseguiu fugir para outros níveis. Agora, não se sabe se a vida era animal ou se eram entidades. Tudo indica que eram vidas pacíficas para outras raças, como a humana. Mas isso nunca vamos saber, afinal, tudo o que existe aqui são apenas destroços. E não existe um modo de desinfectar o nível -6, porque agora a substância nociva é produzida pelo próprio nível, ou seja, o que quer que tenha acontecido aqui foi feito com um propósito, e não de maneira aleatória. Tanto isso é verdade que se o viajante andar o suficiente, ele vai chegar em um oceano. Só que esse oceano não é composto por água, e sim por uma substância chamada infecção nuclear, um líquido verde com propriedades radioativas e corrosivas, que libera uma névoa que, se for respirada, vai fechar as suas vias aéreas e te sufocar vivo. Agora, existe um fato sobre esse nível que o faz ser um dos níveis mais perigosos que eu já observei na empreitada. Uma característica que mostra do que os níveis negativos são capazes. O -6 possui o poder, a capacidade de transferir a sua radiação para outros níveis. Sim, isso mesmo que você ouviu. Ele pode simplesmente infectar outros níveis, como já fez com o nível 22, que possui algumas partes que foram contaminadas pela radiação, principalmente aquelas que levam diretamente para o nível -6. Não que o nível esteja completamente contaminado, mas algo me diz que é apenas questão de tempo até que esteja. A Meg, hoje em dia, busca a cura, ou pelo menos um modo de contenção para que essa infecção não passe para outros níveis. Até hoje, ela nunca conseguiu nada, mas é bom que consiga em breve, porque pode até estar tudo bem agora, mas é questão de tempo até essa contaminação tomar conta. E sabe qual é a teoria da Meg? É que, se uma cura não for encontrada logo, o nível -6 pode ser responsável pela devastação de toda a Backrooms. Sim, um único nível pode devastar essa dimensão, dependendo do ponto de vista universo. E não só isso, mas existe a vasta probabilidade da infecção nuclear não ficar limitada somente nas Backrooms. Ela pode achar um jeito de vazar para as Frontrooms, que, para quem não sabe, significa a nossa realidade. Você consegue entender a magnitude do problema? Toda a infecção presente nesse nível, cuja o torna inabitável, pode simplesmente devastar as Backrooms e, de brinde, levar as Frontrooms junto. Agora, não se sabe se isso vai estar limitado na Terra ou se vai passar para o resto do universo. Isso fica como uma incógnita. Agora falando das entidades. Por mais que nesse nível não exista muitas entidades, porque, como eu disse, é inabitável, ainda existem algumas criaturas vindas da colmeia, que conseguiram entrar aqui e com o passar do tempo sofreram diversas mutações, se adaptando quase 100% ao estilo de vida nuclear. Existem cerca de 5 entidades. Vamos ver cada uma delas agora, começando pelos Nuclear Membre. Os Nuclear Membre foram as primeiras entidades documentadas aqui nesse nível. Eles possuem
somente 3 pernas e suas peles possuem uma coloração verde, com um corpo muito parecido com o de uma aranha, só que com 3 pernas em vez de 8. A sua biologia não foi muito explorada, só se sabe que, quando eles morrem, seus corpos se dissolvem, não sobrando nem resquício de restos mortais. Talvez seja justamente por isso que sua biologia nunca foi estudada a fundo, porque é necessário um espécime vivo, e digamos que isso seja impossível. Mas, pelas observações feitas à distância, eles conseguem sentir o cheiro de uma presa a uma distância de 27 a 34 metros. Eles se enterram no chão e aguardam até sentir o cheiro de alguma, e quando sentem, se desenterram e disparam em direção a ela. Um ser humano comum não consegue escapar de jeito nenhum por 2 motivos. O ambiente do nível -6 não é favorável e as criaturas conseguem correr até 80 km por hora. Então imagino que, se você for avistado por um deles, é o seu fim. A próxima entidade são os Skin Dissolvers. Como dá para imaginar, eles têm ligação com os Skin Stealers, e eles realmente são variantes uns dos outros. A diferença dos Dissolvers para os Stealers é que eles possuem um corpo esverdeado e disforme, seus olhos são esbugalhados e seus órgãos são expostos. Os humanos são suas presas primárias, mas se não há nenhum para eles comerem, eles optam pelas mariposas corrosivas. Eles têm esse nome porque eles produzem e liberam uma substância corrosiva que, em contato com a pele, dissolvem rapidamente, assim ficando mais fácil para eles consumirem. A produção dessa substância é produzida através dos alimentos que eles ingerem, e a mesma coisa é usada para caçar mais alimentos. Então, os Skin Dissolvers ficam em um ciclo infinito de produzir e caçar. Contudo, quando eles passam um longo período sem se alimentar, a substância começa a se acumular no corpo deles, podendo acabar se tornando nociva até para os próprios Dissolvers, corroendo eles por dentro. Então, uma vez a cada 2 meses, eles fazem um processo um tanto bizarro de retirar a substância do corpo. Eles abrem suas próprias barrigas, expondo ainda mais seus órgãos internos. Felizmente para eles, a ferida se fecha logo em seguida. Então, dificilmente eles morrem só com isso. A natureza deles é conseguir o máximo de comida que for possível. Porém, isso é somente quando eles possuem o ácido dentro de si. Se eles ficarem sem a substância, se tornam totalmente passivos quanto a humanos. Há a teoria de que a pele humana é tóxica para eles, por isso eles precisam corroê-la antes de se alimentarem. E sem a substância, não há motivos para caçá-los, já que não vão conseguir consumi-los. A próxima são as Corrosive Moths, ou as mariposas corrosivas. Elas são parecidas com as Death Moths, porém com um corpo esverdeado e, quando são feridas, expelem uma substância corrosiva que pode corroer corpos com facilidade. Enquanto as Death Moths produzem geleia quando são mortas, as Corrosive Moths produzem infecção nuclear sólida. Essa é a única entidade do nível que é inofensiva para seres humanos. Contudo, são as que mais possuem predadores, tipo os Nuclear Members, Skin Dissolvers e Death Fishes. E falando em Death Fishes, são estrelas do Mar Verdes que podem vagar pela Terra por algumas horas. E, como é de se imaginar, se originaram no oceano de infecção nuclear. Se entrarem em contato com a pele, elas vão arrancá-la com as ventosas e injetar um agente tóxico no corpo da vítima, que vai se espalhar pelo corpo em alta velocidade, matando a presa em cerca de 30 segundos. Daí, o Death Fish vai se alimentar do corpo sem vida. O tamanho deles pode variar entre ser muito grande e muito pequeno, com alguns tendo 3 centímetros de altura e 4 de largura, enquanto outros têm 10 metros de largura e 9 de altura. Porém, quanto maior a entidade, mais fácil para fugir dela, pois são bem mais lentas e também mais visíveis. E a última entidade, a mais perigosa de todas, se chama Nucleigo. Não se sabe como é exatamente a aparência dele. O máximo que temos são representações verbais daqueles que já viram de longe. O Nucleigo é a razão principal pelo qual o nível -6 é inabitável. Ele é um gigante de aproximadamente 6 metros de altura, e mesmo sendo tão grande, consegue correr até 200 km por hora, sendo muito mais rápido que os Nuclear Members. Ele tem um buraco nas costas que produz uma quantidade infinita de infecção nuclear, ou seja, ele infecta todo lugar que passa.
ele parece pertencer a uma raça em extinção, já que foram encontrados vários esqueletos que batem com a descrição feita do nucleico. Atualmente, o último da espécie é ele, presente no nível -6, um dos níveis mais perigosos das Backrooms.